Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Este fim de semana tivemos um clássico de Portugal entre o Benfica e o Sporting, um jogo no Estádio da Luz, grande ambiente, lutas esgotadas, mas que o resultado acabou por ficar um empate, resultado esse que beneficiou e muito a equipa do Futebol Porto, que foi a Tondela ganhar por 2-0 e assim alargar a sua vantagem na tabela classificativa com 5 pontos em relação ao Sporting e 8 pontos em relação ao Benfica. No vídeo vamos ter as declarações dos treinadores, por isso, como devem ter percebido, um vídeo muito interessante. Peço-vos que ficam até o fim. Se gostar, claro, deixa aquele like importante e também subscrevem o canal, ok? Jogo no Estádio da Luz, clássico dos clássicos, Benfica e Sporting, lotação esgotada, grande ambiente, perspectiva de um grande jogo de futebol. O que aconteceu? Primeiro 25 minutos, dominado pela equipa do Sporting, que entrou derrubante, a surpreender a equipa do Benfica, a pressionar o Benfica na entrada da área, obrigando a equipa do José Mourinho a cometer erros que se pode chamar erros infantis, em que o Sporting aproveitou, nesse caso pelo Pote, com os 12 minutos, aproveitando um erro infantil de Borrachega, introduziu a bola na baliza, dando vantagem à equipa do Sporting. O Sporting teve 25 minutos espetaculares, 25 minutos muito bem conseguidos, em que praticamente encurralou a equipa do Benfica, e o golo marcado pelo Pote pode-se considerar escasso em virtude das oportunidades que a equipa do Rui Borges teve neste período, em que Soares podia ter aumentado a vantagem, e também o Trincão, que num remate mal conseguido, não conseguiu introduzir a bola na baliza. Aos 27 minutos o Benfica consegue o golo do empate, num golo em que o Benfica não tinha justificado para conseguir estar na situação de empate em relação ao Sporting. O Sudakov, que aproveitou uma jogada de triangulação da equipa do Benfica, em que o Rios coloca o Dadik em zona favorável para cruzar a bola para a entrada da área, e com Caetano meio atrapalhado, o Sudakov, que não tem nada a ver com isso, conseguiu introduzir a bola na baliza do Sporting, dando assim um empate que até então não era justificado pela equipa do Benfica. A partir daí só houve uma equipa no campo, o Benfica, já que o Sporting injustificavelmente desapareceu do jogo. Digo injustificavelmente porque durante a conferência de imprensa pediu ao responsável, o Rui Borges, que explicasse o porquê da quebra física, ânima e psicológica da equipa do Sporting, e ele não conseguiu justificar, chegando ao ponto de ficar um pouco estressado pela insistência do jornalista. A partir daí percebeu-se que o Benfica ia controlar o jogo, foi o que aconteceu na segunda parte. O Benfica teve total controle do jogo, assumindo as operações do mesmo, criando uma outra oportunidade de gol. Também, diga-se de passagem, que o Benfica não conseguiu criar situações flagrantes de gol, excepto cruzamentos para dentro da área, em que os jogadores do Benfica tiveram alguma superioridade, e também um remate forte do Rios, que para mim foi o melhor jogador em campo. O internacional colombiano conseguiu mostrar um rendimento já de acordo com o que se espera dele, fez possivelmente o melhor jogo ao serviço da equipa do Benfica, mostrou crescimento, mostrou evolução física e tática. Se calhar deve-se por ele ter descansado no jogo frente ao Nacional. Relembramos que o Rios não tem tido férias, não parou ainda esta época, tem jogado sempre, tem muito jogo nas pernas, e é normal que não apresenta fisicamente a 100%. E com uma folga de uma partida que o Benfica realizou-se frente ao Nacional, deu alguma frescura física ao Internacional da Colômbia, que conseguiu mostrar índices muito interessantes, e sendo assim, os adeptos do Benfica saíram satisfeitos com a prestação do jogador. Como disse, na segunda parte bem conseguida a equipa do Benfica, mas sem criar grandes oportunidades, o que pode-se considerar o resultado justo. O Benfica queixa-se da atuação da equipa de arbitragem. Para mim, o árbitro fez um excelente trabalho, esteve muito perto dos lances, acompanhou todas as jogadas em pormenor, mostrou estar bem fisicamente, atento e lúcido nas suas decisões. A questão do vermelho mostrado a Prestiani é vermelho, não há discussão possível nesse aspecto. Pode dizer que o jogador não tem intenção de cometer uma falta grave, mas a entrada por trás, nas pernas dos jogadores do Sporting, só por si é uma jogada grave, que o jogador não tem intenção de jogar a bola, simplesmente entrar em contacto com o jogador do Sporting, neste caso,
o árbitro tem que seguir o regulamento, e o regulamento é claro nesse aspecto, é vermelho direto, e o Cristiano, para mim, foi bem expulso. O Mourinho queixou-se, os critérios em relação aos amarelos mostrados foi diferente. Em relação aos jogadores do Benfica, ele foi muito incisivo nas suas decisões. Em relação aos jogadores do Sporting, ele não foi tão incisivo como deveria ser. São desabafos, são declarações no calor do jogo. Acredito que o Mourinho, depois de analisar, possivelmente deverá fazer melhor análise. O essencial da partida, as duas equipas produziram um pouco. O Sporting jogou 25 minutos e depois não jogou mais, enquanto o Benfica teve a superioridade e o controle da partida, não conseguiu traduzir este controle em golos. Em termos de porcentagem de bola, o Benfica teve 41% de posse de bola contra os 59% da equipa do Sporting. O Benfica fez 10 remates com 4 enquadrados, enquanto o Sporting fez 5 remates com 2 enquadrados, todos na primeira parte. Isto só mostra a diferença em relação ao comportamento da equipa do Sporting durante os primeiros 25 minutos e em restante aos últimos 65 minutos de jogo. Resumindo, foi um resultado nada bom para as duas equipas. O Futebol Porto conseguiu aproveitar bem com a vitória sobre o Tondela, aumentou a sua vantagem em relação aos dois principais rivais, e agora o Sporting e o Benfica têm que correr atrás do prejuízo e esperar que o Futebol Porto tenha alguns deslizes para que consiga aproximar do top da tabela classificativa e pressionar a equipa do Futebol Clube do Porto. E vocês o que é que acham? Acham que o Benfica deveria ganhar o jogo? Que o Sporting, pelos 25 minutos produzidos durante os 90, foi a melhor equipa durante a partida? Ou que o resultado é justo? Deixem os vossos comentários e claro que terão um retorno sempre que for necessário. Vou terminar o vídeo com as declarações dos dois treinadores. Concordo. A partir dos 30 concordo. Duas partes é sermos demasiado simpáticos com o Sporting e um bocadinho antipáticos com os nossos. Acho que começámos mal e por nós começarmos mal, o Sporting consequentemente começou bem. Marcámos um autogol. O gol do Luís Soares é um autogol que me chateia sobremaneira, porque como sempre trabalhamos a construção, fazemos a construção de maneiras diferentes consoante o adversário, o modo como o adversário pressiona, e no nosso trabalho havia uma regra que era nada de triângulos em zona baixa, nada de triângulos entre o guarda-redes e o médio. Martelámos muito sobre isto, trabalhámos as outras maneiras de construir. Primeiro pontapé de baliza que tivemos, autogol, e depois obviamente que há ali um período em que estamos mal, em que perdemos muita bola, onde a equipa estava a sentir a pressão do resultado e do mau início, e voltámos a perder mais algumas bolas em zona baixa. Depois há uma boa reação ao golo, e os últimos 10, 15 minutos da primeira parte são um bocadinho já o preâmbulo daquilo que ia ser a segunda. Na segunda parte fomos mais fortes, fomos dominadores, não tivemos uma única situação de perigo na nossa área. Se não me engano, tivemos um único pontapé de canto já ao minuto 90 e qualquer coisa. Dominámos, obviamente que num jogo desta dimensão contra um adversário tão bom como o Sporting, obviamente que não íamos ter 5 ou 6 ou 7 oportunidades gigantes de golo, mas a bola parada em que o Rios cabeceia de fora para dentro, normalmente dentro faz golo, foi o Luís Soares que tirou. Depois o remate do Rios de pé esquerdo, na diagonal em que eu estou, a bola parece que vai dentro e depois faz a curva para fora. Temos mais outra do Alster, temos algumas recuperações com transições perigosas. Na segunda parte fomos francamente melhores. Depois, quando entra o Ivanovic, entra para esticar um bocadinho, para esticar e para ir à procura de profundidade, fresco. E depois ficamos com um jogador a menos, e com um jogador a menos depois, obviamente, que o jogo nos últimos 6 ou 7 minutos que o árbitro deu já teve outro cariz.
José Marinho, viva. Boa noite, Alexandre Candeias, em direto na Sport TV+. Gostava de questioná-lo, mais do que a partir dessa tal meia hora, na segunda parte parece-me que o Benfica acerta muito bem a pressão que faz sobre os jogadores do Sporting. O Sporting gosta muito de sair a partir de trás. Perguntar-lhe se isso foi o ponto fulcral para que o Benfica, nessa segunda parte, fosse tão dominador como foi. Acho que sim. Nós na primeira parte, já na parte final, já estávamos a interpretar um bocadinho melhor. Quando faltavam ali 10 minutos para o fim da primeira parte, pedi ao meu analista que me fosse para o balneário e que me preparasse 2 ou 3 imagens que eu tinha selecionado durante a primeira parte. Mostrámos aos jogadores como é que tínhamos que ajustar a pressão e acho que sim, acho que eles interpretaram bem. Depois quando tens gente como o Barreiro, como o Rios, que é gente muito, muito forte na pressão, são jogadores com intensidade, nós controlamos bem ali naquela zona. Avançando mais, peço-lhe uma análise ao jogo. É simples, uma primeira parte onde entramos muito bem, primeiros 25 minutos muito bons, claramente por cima do jogo. O Benfica não nos criou perigo. O Benfica cresceu um bocadinho depois do golo do empate, conseguiu ter um bocadinho mais de bola sem nos criar um grande perigo também até ao fim da primeira parte. Tem mais um cruzamento a passar à nossa área, os lances que tem na área do Sporting. Uma segunda parte onde não fomos tão capazes de ter bola, de ser o Sporting que queríamos, não tanto até pela pressão do adversário, mas sim por a nossa falta de proatividade em alguns momentos com bola. Ficámos muito previsíveis, pouco proativos a dar as soluções de passe, fomos perdendo passes, fomos perdendo alguma confiança, fomos passando de confiança ao Benfica nesse sentido. O Benfica tem de remates, sem nos criar também grande perigo, com a ajuda também do público, que acaba por o ambiente ajudar nesse crescimento do adversário. Por isso, a análise é um pouco isso, a nossa incapacidade na segunda parte termos mais bola, exatamente como tivemos nos primeiros 25 minutos talvez da primeira parte, mais por inércia nossa do que propriamente pelo adversário. Em termos ali do jogo mais tático dos dois treinadores, ficou a ideia, e pergunto-lhe se foi assim, que tentou deixar ali o Enzo um bocadinho mais solto, mais a poder ter bola, mas depois a apertar com os jogadores. Foi essa também a estratégia, um bocadinho da estratégia, dar num primeiro momento uma posse de bola ao Benfica, mas depois condicioná-la? Não, nós nem queríamos, nessa fase inicial, nem era muito dar a posse de bola, porque o Benfica perdeu bolas logo à entrada da sua área. Nós queríamos ser uma equipa pressionante, termos bons timings e de pressão, porque tínhamos-os claramente identificados. Queríamos ter uma superioridade defensiva cá atrás também, para o Benfica não entrar em ataque rápido ou contra-ataque com um passe longo, para nos precavermos nesse sentido. A equipa foi muito eficaz, muito concentrada nesses momentos de pressão, muito proativa, a energia estava lá. O que nos faltou na segunda parte, um pouco mais dessa energia, dessa capacidade de encurtar espaços, de ler melhor aquilo que eram os timings de expressão. Fomos perdendo aqui ou ali alguns momentos para pressionar, maus posicionamentos defensivos. É certo que o Benfica não nos criou, pela sua qualidade, grande perigo. Acho que até foi mais pela ajuda do público em si, porque o ambiente aqui acaba sempre por fazer crescer a equipa do Benfica nesse sentido. Mas nesse cúmulo, se calhar na segunda parte o Benfica melhora um bocadinho com bola do que propriamente nós, porque fomos falhando passes, fomos sendo muito previsíveis na nossa primeira etapa de construção também, por isso é muito por aí. Só para terminar, atendendo até ao último jogo e ao estado físico, optou por Pote, mas era a grande dúvida, Pote ou Kenda. Porquê é que optou por Pote e acabou por sair bem? Porque é ele que faz o gol do Sporting. Sim, porque o Pote estava bem. O Kenda fez 2 belíssimos jogos, dá-nos coisas diferentes do Pote. O Pote, antes de se lesionar, estava a ser se calhar o jogador mais importante do Sporting. Por isso, é só uma opção natural, acho eu. Poderia recair ali entre Geni e Kenda também. O Kenda tem estado muito bem. É dor de cabeça que o treinador tem. A opção era muito essa, porque o Pote também tem essa capacidade de nos dar bola, de tomar decisões inesperadas em alguns momentos, ver coisas diferentes, e nós precisávamos também um bocadinho disso. O que ainda dá-nos a irreverência, a aceleração, dá-nos coisas diferentes. Muito obrigado. Tondela 0, Futebol do Porto 2. Futebol Porto consegue uma vitória extremamente importante e aumenta a diferença pontual em relação ao Sporting. O Benfica, num jogo mal jogado, numa péssima exibição
de ambas as equipas, num jogo que sinceramente não deu muito prazer de assistir. Na primeira parte, as duas equipas limitaram-se a controlar o tempo, a jogar parado, como costuma dizer, solteiros contra casados, sem grande ambição, sem grande intensidade. Por isso, pouca coisa a falar em relação ao jogo do Futebol Porto e do Tondela na primeira parte. Infelizmente, tivemos a infelicidade de assistir um jogo monótono, sem dinâmica, sem ambição, em que as duas equipas proporcionaram um mau espetáculo de futebol. Segunda parte, o Futebol Porto entra derrapante, em 1 minuto marca 2 golos e resolve o jogo. E a partir daí, a história do jogo volta a ser o mesmo: jogo lento, jogo pouco intenso, jogo sem dinâmica, e os treinadores depois a mexer na equipa, a pensar nos próximos desafios. O Porto a pensar na Liga Europa frente ao Molde na próxima quinta-feira no Estádio Dragão, e o Tondela a pensar no jogo do próximo fim de semana frente ao Nacional da Madeira, um jogo extremamente importante para a disputa da sobrevivência do Tondela na primeira divisão em Portugal. Como pode ter concluído pela análise do jogo, foi um jogo triste, medonho, em que o Porto teve 1 minuto de intensidade, 1 minuto de grande dinâmica, marcou 2 golos, resolveu a partida e está feito, 3 pontos no bolso, 8 pontos em relação ao Benfica, o que vai dar ao Futebol Porto margem para conseguir gerir o plantel de uma maneira diferente, já que nota que o Futebol Porto está neste momento cansado, sem dinâmica, sem poder físico. Estamos em poucos meses do início do campeonato. Claro que tem havido muitos jogos, claro que o calendário é apertado, mas é ainda muito cedo para vermos o Futebol Porto a passar uma fatura em termos físico tão alta. Veremos com essa vantagem, o Fariola terá esta capacidade de gerir o seu plantel. Tem jovens na formação com grande qualidade que podem dar alguma consistência à equipa do Futebol Porto, podem ser apostas credíveis. Fala-se que o Futebol Porto está a pensar em ir ao mercado para contratar 4 jogadores. Sabe lá quais são as posições que eles precisam. Tem alguns jogadores que estão lesionados que são importantes no plantel, mas a mim parece que o Futebol Porto tem um problema de gerência. Monetizar o plantel de uma maneira mais a tirar proveito do mesmo, mais que os dirigentes e a sua equipa técnica, acho que é mais aconselhável ir ao mercado e contratar jogadores. O Porto teve 74% de posse de bola, muito mal aproveitado. O Tondela teve 26% de posse de bola, inexistente. O Tondela fez 11 remates com 2 enquadrados, 11 remates que praticamente não criaram perigo nenhum ao Diogo Costa. O Porto teve 11 remates com 6 enquadrados, marcou 2 golos, sai do Tondela com 3 pontos muito importantes, mas deixa em reflexão a péssima exibição produzida pelo Futebol Porto durante a partida. Bom pessoal, vou-vos deixar com as declarações do Farioli na zona interview. The second half was decisive for this win. Yeah, it's true. I think we started with a different rhythm, and this one in the 2-3 minutes put the game in the right direction. The second half was about the control, to control more. Also because Tondela they kept the same way of playing, so the game was okay. I think the first half we could have done for sure something more and something better. I think we didn't arrive as much as we want to some second balls. We lost a lot of duels. We struggled sometimes in 1-against-1 to unbalance the opponent, so the first half wasn't really the one that we want, and I think this is a part that we need to work better and to do better, but of course it's an important result that help us to continue our path in the league. Sometimes these kind of matches against organized teams can become a trouble when you give them oxygen. Samu told us at the end of the match that you were not so kind at the halftime with the team. You want to avoid that Tondela could believe they could take something from the game. No, Tondela, as you say, they were very organized, very disciplined in the game plan. So we have to congratulate the coach and the team for how they behave. But of course, there is another part that is the initiative, is the personality, is the character. And I think the first half we were not there at the level that we should. And I think the second half we started really hard with a different rhythm. We scored the goal from the set pieces. We went
to press as we do, but to recover the ball, not just to do the things well, and we recover the ball and we score the goal. So as always, the difference between doing the things well and doing the things really good is small, but make all the difference. During the second half, I saw that Gabri felt uncomfortable while he was warming up. Yes. Is he still not ready to play? Yeah, yesterday was so he had a big improvement in the last 48 hours, thanks to his job, the work both of the doctor Alvaro and all the medical team. Like they kept treating him till 5 o'clock, almost in the bus as well. We tried in the warm up and he felt quite okay, but after when let's say the effect of the painkiller went a bit away, he started to feel again a bit uncomfortable. So I decided not to take the risk. So now he will have 72 hours more to be ready for Malmo if this is the case, and if not, it will be an opportunity for somebody else to step up and to help the team. You have now a 5-point advantage to Sporting, 8-point advantage to Benfica. In a league like ours, like the Portuguese league, where the favourites usually lose very few points, how shall Porto manage the situation from now on? No, there is nothing to manage. There is to accumulate points, win matches, looking forward, be focused in our path, and there's always no calculation. Bom pessoal, se gostarem do vídeo, não se esquecem, subscreve o canal e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.